Voltamos. Agora, então, nós vamos para a nossa aula de português, tá? Nós vamos para a aula 11 de português. Então, pode pegar aí o grupo 2, abrir lá no capítulo de português. Para essa aula, vocês vão precisar do caderninho de português, tá? Então, vamos. Estojinho já está do lado. E a aguinha? Pegar a aguinha? É bom pegar, tá? Então, vamos lá. Em português, nós vamos abrir na página 48. Então, dá aquela pausinha no vídeo, já faça a leitura e grifa a página 48, tá? E aí, o que a página 48 está falando para a gente? Ó, o conflito gerador de uma narrativa. Então, como vocês já vêm percebendo, a gente vem falando sobre produção de texto, né? A gente vem fazendo algumas produções de texto e a partir de agora vocês vão se tornar escritores. Vocês vão conseguir escrever muitas histórias, conseguir formular melhor, né, o textinho de vocês quando vocês têm que responder alguma pergunta, que nem lembra a atividade que vocês fizeram anteriormente de geografia? Não tinha que responder lá uma pergunta referente ao boia fria, lembra? Então tem que, não é só colocar uma palavrinha. Então a gente tem que formular um textinho legal para que fique claro para o leitor. Então, isso tudo é um texto que vocês vão começar a aprender como se escreve. Como vocês já aprenderam a ler, já aprenderam a escrever, está na hora agora de formular essa escrita de vocês através de texto. Tudo bem, professor, se vocês às vezes escrevem algumas coisinhas errado, é normal, vocês estão no processo. Então, isso tudo é com o tempo, pesquisando sempre o dicionário, corrigindo, tendo aquela dúvida, como que escreve essa palavra? É com S ou com Z? Né? Tem uma pontuação aqui. Então, sempre pedindo auxílio para o adulto, para que o adulto ajude vocês a crescerem, a evoluir nesse momento aí que vocês estão de aprendizagem, tá? Então, aqui no 48 está falando para vocês que quando o narrador ele começa a fazer uma apresentação da sua história, então o que é a primeira coisa que ele faz, né? Ele precisa pensar nos personagens. Quem são os personagens da história? O narrador o escritor, o narrador que vai escolher. Os personagens são seres que se movimentam, são seres que têm vida, tá? Pode ser seres humanos, pode ser os animaizinhos, tudo tem que ter assim um movimento, uma vida, tá? E aí depois que você pensa lá, quem que serão os personagens, né, da história? Então você tem que pensar o quê? Qual que é o espaço, aonde que vai acontecer essa história? Qual que é o tempo, quando que essa história está acontecendo? Então tem que imaginar na cabecinha de você, né, na sua cabecinha, aonde que a minha história vai acontecer, qual que é o momento, que jeito que ela vai estar acontecendo. Então tem que pensar, ó, já sei quem são os personagens, já sei qual é o espaço, né, o tempo, quando que a minha história vai estar acontecendo. E aí eu preciso então ter o começo, começar a escrever, né, a desenrolar o começo da minha história. Lembra que eu mandei um quadro para vocês de diquinha de como que pode começar a história? Ó, aqui está falando, pode começar, deixa eu pegar o laser, espera aí. Pode começar, era uma vez, há muito tempo, em um reino distante, havia uma princesa. Tá vendo? Então ele já começa ali a apresentar a historinha dele. Ele quem? O narrador. Quem é esse narrador? Você que escreveu a história, tá? E aí nós vamos começar a chegar ali no meio da história. O meio da história ele tem que envolver o quê? Alguma coisa, alguma complicação, né? Alguma coisa ali que está difícil, algum conflito, tem que ter eles chamam, né? Eles chamam de clímax. Que é esse clímax, né? É um ponto assim mais importante da história. Então a sua história ela vai se desenvolver ali no meio, tem que estar acontecendo alguma coisa. Por quê? Essa é a metade da história, ela tem que ser um momento de expectativa, né? Que o leitor fique curioso, nossa, o que será que vai acontecer? E agora, né, que aconteceu isso?
E aí, andando mais um pouquinho com a sua história, você vai pensar ali no desfecho, né, lá para o final da história, qual que vai ser a solução daquela complicação, daquele conflito que estava aqui no meio da história. Ou seja, qual que vai ser a solução, porque o seu leitor, ele quer saber o que que vai acontecer no final da história, né? E isso tudo que eu estou explicando para você, em português, né, na produção de texto, nós chamamos de enredo. Então, o enredo é a base de uma narrativa. Então, o que que é a narrativa, né? É quando o leitor está contando a história, está escrevendo. Quando você lê a história, você tem a sensação que você está lendo, na fala do leitor, do narrador. Você está lendo o que o narrador ele escreveu. Então, o enredo, na verdade, ele é a historinha, né? Todo o acontecimento que você escreveu, tá? E você não pode nunca esquecer, ó, todo o enredo, ou seja, toda a história, ela tem que conter o início, o meio e o fim, tá? Aí nós temos o vocabulário aqui, o que que é conflito, é um obstáculo nos impedindo de alcançar certo desejo, tá bom? Então vamos ver, depois nós vamos falar mais sobre isso, tá? Vocês vão fazer muita produção de texto, que é o que eu falei para vocês. Vocês agora vão aprender a escrever melhor, porque aprender e a ler, vocês já escreveram. Então agora vocês vão melhorar essa escrita. Então vamos para a página 49. E o que que ela fala? Ó, era uma vez. Fique atento à leitura que o professor fará da parte 2 da história do passarinho que não conseguia voar e descubra o que aconteceu com ele. Lembra lá na última aula que nós fizemos a leitura e vocês até fizeram comigo a leitura da história do pássaro que não conseguia voar? Então vocês, né, conheceram ali todo o começo e o meio da história. Né, que o passarinho ali, ele não conseguia voar, aí a mamãe começou a ficar muito preocupada, porque os irmãozinhos já estavam voando e o passarinho não voava, e ela chamou quem, gente, para poder ajudá-la? O mocho. Lembra do mocho? É aquela ave grande, né, a coruja, que veio até a história para poder observar, ver o que estava acontecendo. E o que que o mocho, ele descobriu ali no passarinho? Quem lembra? Quem lembra? Ele descobriu que o passarinho ele tinha medo de altura. Lembra que ele falou isso? Quer ver? Eu vou até pegar aqui para vocês o meu texto. Ó. Olha, quando o passarinho, a última fala dele foi, ó. Então, lá na página 43, quem quiser olhar comigo pode olhar. Foi a última fala do passarinho, quando o mocho ele fala para a mãe que o passarinho ele tem um medo, né, um medo incontrolável de altura. O passarinho escuta, então foi a última fala dele, ó. Então o meu problema é medo das alturas, pensou o passarinho. É verdade, continuou ele. Eu só me assustei quando olhei para baixo e vi o chão. E se houver uma forma de eu olhar e não ver o chão? Então, nossa história parou por aí. Vocês ficaram curiosos para saber o que, que podia acontecer? Naquele momento que eu fiz a leitura, não parecia que a história, tipo assim, faltou alguma coisa? Então, se vocês acharam que faltou, realmente faltou. Então, aqui na parte 2 vai mostrar para vocês o que, que faltou. Então, eu vou fazer a leitura, vocês podem estar acompanhando junto comigo, tá? Nessa aula eu não vou pedir para vocês lerem, vocês têm que prestar atenção e acompanhar comigo para depois poder fazer os exercícios. Então, vamos lá, ó, parte 2. Quando a noite chegou, os irmãos e os pais regressaram ao ninho. Estavam todos lá encolhidos, cercados pelos sons da noite. Hoje não há lua, disse um dos irmãos. Não se vê mesmo, não se vê mesmo nada. O passarinho ouviu essas palavras e elas ficaram a ecoar na sua cabeça. Não se vê nada.
não se vê nada. O passarinho aguardou até ter a certeza que todos dormiam. Encheu o peito de ar para ganhar coragem e aproximou-se da parede do ninho. Devagarinho subiu a parede e, com toda a sua coragem, olhou para baixo e viu nada. Estava tudo preto. Abriu ligeiramente as asas e deixou-se cair. Sentiu o ar a deslizar pelo bico e a passar no rosto. Era uma sensação fantástica. Bateu as asas e sentiu uma energia que desconhecera até ali, a percorrer-lhe o corpo. A princípio, sentiu alguma dificuldade em controlar a direção e a força com que voava, mas cedo começou a conhecer-se e a não ter dificuldade em decidir para onde ir e que velocidade voar. Durante várias noites saiu do ninho para praticar o voo. Conseguia ver cada vez melhor na escuridão, reconhecendo e esquivando-se com facilidade dos ramos das árvores. Não demorou muito a encontrar, na orla da floresta, os melhores voadores da noite, os morcegos. Rapidamente ficaram amigos, principalmente porque eles eram muito curiosos e nunca tinham conhecido um pássaro que voava de noite. Com eles, aprendeu a caçar insetos no escuro, embora de forma diferente da deles, é claro, e a conhecer os locais onde crescia a melhor fruta e os melhores bagas. Agora vamos para a página 50, pessoal. Os dias foram passando e os irmãos foram se tornando cada vez mais confiantes, principalmente o mais velho, que chegava ao ninho cada vez mais tarde. O passarinho podia ver que seus pais estavam preocupados. A noite estava a chegar e o irmão mais velho ainda não tinha regressado. O sol já tinha passado para trás das montanhas e a noite caía depressa. O que vamos fazer? Perguntou a mãe. Não sei, respondeu o pai. Agora só podemos esperar que ele encontre um lugar seguro para passar a noite. Mas anda por aí tantos gatos, disse a mãe, muito preocupada. Eu tenho que procurá-lo. Não vale a pena, disse ele. Já está tão escuro que não se vê nada. O passarinho aguardava no seu canto. Quando ficou mesmo escuro, subiu a parede do ninho e saltou para a noite. Chamava pelo irmão por entre as árvores, mas não obtinha resposta. Sentiu um aperto no coração. E se, pensou ele, mas não perdeu tempo a pensar mais. Com todas as suas forças, voou para a floresta enquanto chamava o irmão. Não demorou muito a ouvir um chilrear. Assustado, que conhecia bem, o irmão estava aninhado em um espinheiro e por baixo dele o nosso passarinho podia ver dois gatos, um amarelo e o outro com manchas castanhas e brancas, com os olhos matreiros a procurarem passagens pelo meio dos espinhos para o apanharem. Anda comigo, saia daí, gritou ele ao irmão. Mas este estava demasiado assustado com a presença do gato para se mexer. Voou em círculo para cima de todos enquanto tentava pensar. Com a sua forma esguia, os dois felinos avançavam lentamente. Subiu bem alto, apontou e, arriscando tudo, lançou-se em voo com velocidade para empurrar o espinheiro para baixo e espetar as costas do gato amarelo, que era o que estava mais perto do irmão.
Este miou alto em uma mistura de susto e de dor pelos espinhos que os arranharam. O gato achou que aquele passarinho pequeno que tentava apanhar não valia aqueles arranhões e foi-se embora. Enquanto isso, o outro gato foi se aproximando lentamente e já estava muito perto, confiante que sua tática de afugentar gatos era infalível. O passarinho voltou a subir e a lançar-se sobre os espinhos. Mas este gato era matreiro e tinha visto o que acontecera com o outro. Quando já não sabia mais o que fazer, viu pelo canto do olho, contra a luz da lua, umas sombras a passarem. Quando o gato chegou, mesmo perto do irmão do passarinho, sem saber onde uma chuva de fruta, sem saber de onde uma chuva de fruta podre e mal cheirosa começou a lhe cair em cima. Com o passarinho, como o passarinho estava feliz de ver seus amigos morcegos. Tinham vindo ajudá-los a afugentar o gato com uma chuva de fruta. Mal o gato fugiu, pousou ao lado do irmão. Pessoal, lê o vocabulário, tá? Aqui tem, ó, chilrear e matreiro, tá bom? Vê o que significa essa palavrinha. Vamos continuar aqui na página 51. Então, desculpa. Irmão, vamos embora, que o gato já fugiu. Muito obrigado por tudo, disse o passarinho aos morcegos quando se despediram. A amizade é isso mesmo, fazer tudo o que podemos para ajudar os amigos. O dia já estava quase a nascer e os pais se preparavam para sair à procura dos dois filhos. Junto deles estava o velho mocho. Estou cada vez mais admirado, disse o mocho. Um pássaro que tem medo de voar e que depois voa à noite para procurar o irmão. Eu voo de noite porque não vejo o chão e não tenho medo, respondeu o passarinho ao mocho, enquanto o irmão tenta contar o que acontecera ao resto da família. Se eu descobrir uma forma de sair do ninho de dia sem ver o chão, tenho o meu problema resolvido, continuou o passarinho. Ora, respondeu o mocho, e se saísse do ninho de olhos fechados? Nunca tinha pensado nisso, respondeu o passarinho. Vou experimentar. Aproximou-se da beira do ninho, fechou os olhos com força, subiu a parede do ninho e deixou-se cair. Mal bateu as asas, abriu os olhos e viu que bastava voar de dia pela primeira vez ao fim de tanto tempo. Deu 2 piruetas e voltou ao ninho. Assim, acho que o teu problema está resolvido, disse ao mocho, e os dois começaram a rir. Tá vendo, pessoal? Gostaram agora do final da história? Muito legal, né? Muito diferente. Então, aqui na 51, nós temos uma roda de conversa, tá? Aqui fala assim, ó, converse com os colegas e o professor sobre o texto JP Félix da Costa. Então, o que vocês vão fazer? Aqui tem umas perguntinhas. Essas perguntinhas hoje eu não vou pedir para vocês responderem em voz alta. Lá no final, quando nós terminarmos as nossas páginas do livro, vocês vão ver que nós vamos pegar o português e vocês vão pôr essas respostas lá, tá? Então, essas respostas vai falar o seguinte, ó, pergunta. Este era o final que você imaginava? Lá no começo, da primeira vez que nós lemos a história, vocês imaginavam que a história ia acabar assim? Sim ou não? Responde e aí vocês vão explicar o porquê, tá bom? Qual a causa da mudança na vida do passarinho? Então, pessoal, aqui, ó, houve uma mudança na vida do passarinho, não é? O passarinho, na verdade, ele teria que voar de dia. E aí teve uma mudança lá, que ele começou a voar o quê?
à noite. Por que que houve essa mudança? O que que ele teve que mudar essa rotininha dele? Escreve aí. Em que, em que tempo, em que espaço a história acontece? Então, pessoal, onde que está acontecendo essa história? Qual é o tempo que ela acontece? Né? Qual é o local e qual é o tempo? Ela acontece de dia, ela acontece à noite? Qual é o local? Como que é esse ambiente? Escreve. A história tem alguns momentos de tensão, de conflito. Quais são eles? Então, qual que foi o momento da história que teve o conflito, que teve ali um friozinho na barriga, uma tensão, né? Tipo, o que vai acontecer? E agora? Qual foi essas partes da história para você que você se sentiu ele tenso, preocupado com o que ia acontecer? Escreve no caderninho. O pássaro conseguiu resolver os seus conflitos? Como? Então, o passarinho lá que não conseguia voar, ele tinha um problema. Ele conseguiu, a verdade, né? Ele conseguiu resolver os problemas dele. Se vocês pensarem, ele resolveu o problema dele 2 vezes. Como que foi essa solução para o problema dele? Escreve. Qual foi o desfecho dessa narrativa? O que é o desfecho? É o final da história. Qual que foi o final da história? Escreve no caderno para mim. Pode ser com os dizeres de vocês, não precisa copiar do livro, tá? Isso tudo são perguntas pessoais de acordo com a história, de acordo com o que você leu, o que você acha, tá bom? Só que isso tudo vocês vão fazer no final, não é agora, tá? Vai ser no final da aula. Agora nós vamos para a página 52. Então vamos ver o que que fala. Alguns parágrafos tratam dos conflitos vividos pelo passarinho. Transcreva aquele em que explica o seu medo e encontra uma solução para o seu problema. Então vamos pensar. Então tem uma parte, um parágrafo ali na história que está falando sobre o conflito do passarinho, que ele explica o seu medo e encontra, né, uma solução. Qual é a parte, então, aí na história que o passarinho fala sobre o seu medo? E qual foi a parte que ele encontrou uma solução para o seu medo? Escreve aí, tá bom? O que, número 4, tá? O que animou o passarinho a saltar do ninho pela primeira vez? O que animou? A primeira vez de todas, que o passarinho saltou para voar. Por que ele ficou animado? O que ele percebeu ali? Escreve para mim. 5. Voar é da natureza dos pássaros. O que aconteceria com o passarinho caso não tivesse conseguido voar? Então a gente sabe que voar já é um instinto do pássaro. E se ele não tivesse conseguido voar, pessoal, na hora que ele pulou do ninho, o que vocês acham que poderia ter acontecido com ele? Escreve para mim. 6. Avalie a história e responda. O que é necessário para que as pessoas vençam seus desafios e suas dificuldades? Então vamos pensar lá na história do passarinho. Ele tinha um desafio e tinha uma dificuldade, né? Tinha um probleminha ali o passarinho. E ele conseguiu vencer esses desafios, essas dificuldades. O que ele precisou ter, né? Qual que foi a iniciativa dele ali para ele conseguir vencer os medos dele? Pensa, o que vocês acham? O que aconteceu com ele ali? O que a gente precisa na nossa vida, né? O que as pessoas precisam ter para poder vencer todos os seus desafios e as suas dificuldades? Pode conversar um pouquinho com a mamãe sobre isso para vocês pensarem na resposta, tá? E aí nós vamos para 53, que fala assim, ó, no exercício 7. Você já conhece muitas histórias e contos maravilhosos. Ligue cada uma das histórias ao grande conflito do seu enredo, o que leva a cada uma dessas histórias a desenvolver os acontecimentos. Então, nós temos a história da Cinderela, da Branca de Neve, do Patinho Feio, do João e Maria, tá? Você já conhece todo o enredo ali, toda a história. E aqui tem aqui um conflito, né, um probleminha que aconteceu na história.
Então, ó, a rejeição dos outros por causa da sua aparência. Aonde que estava esse probleminha? Estava na história de quem? A inveja da madrasta e das irmãs. Onde que tinha esse probleminha dessa história que aconteceu a inveja da madrasta e das irmãs? O abandono dos pais. Quem foi abandonado pelos pais? Onde que estava esse problema? Qual história? A disputa da madrasta para ser a mais bela do reino. Qual era a história que tinha esse probleminha? Então, eu tenho certeza que vocês sabem, né? Então, tá bom. Aí, nós vamos para 54, que fala assim. Agora é a sua vez de contar uma história. Considerando o texto que você leu em sala, o pássaro que não conseguia voar, relate o acontecimento no qual você ou alguém conhecido deixou de fazer algo que necessário por medo ou por indecisão. O que ocasionou essa atitude? Então vamos pensar. Vocês conhecem alguma história, a mamãe já contou, mesmo aconteceu com você, alguma história que aconteceu da pessoa deixar ou você deixar de fazer alguma coisa por medo? Se sim, escreve essa historinha aqui para mim. Lembrando que a escrita tem que ter coerência, começo, meio e final, tá? Com quem aconteceu, o que aconteceu e como aconteceu, e no final disso tudo, o que aconteceu, tá? Professora, comigo nunca aconteceu isso. Com a minha mãe também não. Será que alguém da família ou a mamãe conhece alguém que teve essa situação e pode contar essa historinha para você escrever? Vê aí com a mamãe direitinho, tá? E aí, depois disso, vocês vão pegar o caderno de português, vão colocar a data com a letra bem bonita, tá? Lápis apontado, usa caneta, certinho. E vocês vão voltar, depois vão colocar, né? Atividade página 51, responda. Vocês vão voltar aqui na página 51 e vão responder essas questões para mim. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, vocês vão colocar lá, agora responda, tá? Página 51. Opa, peraí. Então, precisa colocar a pergunta? Não. Mas coloca assim, ó. 1, para eu saber que é a primeira pergunta. 2, para eu saber que é a segunda resposta. 3, 4, 5, 6. Então, número 1, a primeira resposta, 2, a segunda, 3, a terceira, e assim por diante. Assim, na hora que eu receber o material de vocês, eu vou saber certinho referente ao que vocês responderam, tá? Já vamos deixar combinado assim, e não precisa colocar a pergunta, apenas a respostinha. Isso vocês já vão estar trabalhando interpretação de texto, já vão estar trabalhando leitura e já vão estar trabalhando a escrita, tá? Bora caprichar. Então vamos lá, terminando o português, já pode ir para a nossa próxima aula e a última, que será matemática. Até já já.